Paz do Senhor, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o nosso estudo de número 6, você coloca um título, a importância da maturidade cristã. Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Paulo escreveu assim: 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Então diz que 14 anos se passaram, a segunda vez que ele está indo em Jerusalém, a primeira está lá no capítulo 1, versículo 18, que tinha se passado já 3 anos, ou seja, 17 anos de vida cristã. Paulo já tinha essa experiência, 17 anos crescendo na palavra, crescendo no conhecimento, tendo suas experiências, ou seja, ele amadureceu nesse período de 17 anos. E é muito importante a gente passar por esse processo. Todo o processo se inicia ali com um novo nascimento, quando temos o encontro com Jesus. Mas quando temos o encontro com Jesus, somos um bebê espiritual ainda, o qual nós precisamos ser cuidado, o qual nós precisamos ser protegidos, o qual nós precisamos ser encaminhados. Então Paulo também, um dia foi um bebê espiritual e Deus colocou pessoas em sua volta para o ajudar. Uma dessas pessoas foi Barnabé. Barnabé, ele é como um pai na fé de Paulo, o qual o auxiliou, o qual o ajudou, o qual encaminhou ele até mesmo para os apóstolos, e diz que depois, em Atos capítulo 13, os dois já cresceram juntos, os dois já andavam juntos, os dois foram separados para a primeira viagem missionária de Paulo. E agora vamos ver que do lado também agora está Tito. Tito já é um filho na fé, ou seja, Paulo cresceu e agora ele estava disciplinando, ele estava discipulando outro, ele estava capacitando outras pessoas, ou seja, a experiência que ele teve, a maturidade que ele recebeu, agora ele podia compartilhar com o outro, né? Então isso é importante, só podemos produzir quando somos maduros, né? Assim como uma árvore, ela produzir, ela precisa estar madura. Então vemos aqui que além da importância da gente multiplicar, da gente gerar filhos saudáveis, também a importância de não sermos enganados. A vontade de Deus é que todos cresçam para não sermos enganados. E aqui diz que por ele ir em Jerusalém, ele vai expor o evangelho, o qual ele tinha recebido de Cristo, para os demais apóstolos, mas no versículo 3 diz assim: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então ele sabia muito bem que ele ia para Jerusalém, os judeus estariam lá, os que se converteram a Cristo, mas eles eram judeus, então todos eram circuncidados, eles iam querer obrigar a Tito, dele ser grego, a se circuncidar. Mas diz que Paulo, por ser maduro, ele identificou. A maturidade nos leva não apenas a identificar o problema, mas também a como resolver o problema. Ele identificou que quando Tito entrasse lá, ia vir os judeus, né, e querer impor, obrigar. A religiosidade, ela tenta obrigar, ela tenta acrescentar, né, acrescentar leis ao cristianismo, mas diz que Paulo, com esse discernimento, ele não permitiu. Diz assim: esta questão foi levantada por causa de alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Paulo identifica, a maturidade te leva a identificar, né, ter o discernimento. Ele identificou que existia falsos irmãos infiltrado para espionar. Ele tinha o discernimento, ele sabia que era quem, e agora ele sabia que aqueles falsos irmãos, eles queriam o quê? Roubar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A religiosidade, ela quer obrigar, ela quer trazer leis, normas que querem nos submeter à escravidão. E Paulo está falando, não, Cristo veio para nos dar liberdade, né? Aí no versículo 5 diz assim: não nos submetemos a ele nem por um instante, para a verdade do evangelho permanecer com vocês. Ou seja, Paulo sabia que se ele não tivesse maturidade, se ele não tivesse discernimento, se Tito tivesse passado por esse ritual religioso para agradar os outros, né, a verdade do evangelho não ia permanecer mais. Ou seja, essa igreja agora de Gálatas ia permitir também a lei, ia permitir as tradições, ia permitir o engano entrar. Então Paulo está falando, olha,
Eu, quando fui para Jerusalém, eu também passei pelo que vocês estão passando. Essa igreja está sendo bombardeada por falsos irmãos, querendo implantar a lei. E agora Paulo está escrevendo, quando eu fui para Jerusalém, eu também passei por isso. Eu estava com Tito e eu não permiti, eu não autorizei, nem por um instante, né? Para a gente permanecer na verdade. Ou seja, a maturidade espiritual, ela é muito importante para isso, para a gente não ser enganado. E essa maturidade é um processo. Paulo tinha 17 anos, mas não porque as pessoas que têm 17, 20 anos numa igreja significa que elas já são maduras, né? A maturidade é um processo que vem da parte de Deus. Deus nos polda, Deus nos corta, Deus nos limpa, Deus nos corrige, Deus nos disciplina. Deus muitas vezes vai falar não. A diferença de uma criança espiritual para uma pessoa madura espiritual é que elas aceitam não. Você já viu uma criança mimada quando vai numa loja de brinquedo, pede um brinquedo para a mãe não dá, se joga no chão, faz aquela birra? Isso é uma criança espiritual. Infelizmente, há muitas pessoas imaturas dentro das igrejas. Quando elas têm um não da parte de Deus, ou quando elas são disciplinadas numa igreja, elas ficam mimadas, elas vão embora, ou elas brigam com Deus, diz que não vai mais pregar, diz que não vai mais ler a Bíblia. São mimadas, são crianças. Elas precisam passar por um processo de lapidação, de amadurecimento, né? Paulo passou por esse processo. Lá em 2 Coríntios 12, 9, diz que Paulo por 3 vezes pediu para Deus livrar ele de certo espinho da carne. Deus disse não. Mas Paulo não por isso deixou de ser um pregador, não por isso deixou de ler a palavra, de ir na igreja como muitos fazem ou se mudam de igreja, né? Infelizmente é isso. Paulo entendeu que o não de Deus significava, não se preocupe, Paulo, porque a tua fraqueza eu aperfeiçoo o meu poder. Ou seja, ele estava aperfeiçoado, né? E a minha graça te basta. Paulo recebeu essa graça para aprender também a receber não da parte de Deus, e essa maturidade de não ser mais mimado trazia esse discernimento, né? Trazer esse discernimento, o qual ele discerniu e reconheceu ali os falsos irmãos infiltrados que estavam espionando a fim de submeter a escravidão. Tudo isso a religiosidade faz. Precisamos amadurecer, precisamos crescer para a gente não ser preso à religiosidade, a regras humanas, ao legalismo, né? Aqueles queriam impor obrigação a Tito, mas Paulo não aceitou. Então é isso que Paulo está escrevendo aqui nesses primeiros 5 versículos do capítulo 2, e depois iremos dar continuidade a esse livro. Você é livre, amém? Você é livre e Deus está te chamando para você amadurecer. Então aceite muitas vezes a correção da parte de Deus, porque Ele só corrige a quem Ele ama, amém? A Jesus toda a glória, em nome de Jesus. Deus te abençoe.